Teve outra que me impressionou bastante também, que essa precisa aprofundar um pouco para a gente compreender. Vamos lá, vamos descrever a cena aqui para a gente poder entender o comportamento. Alguém que você muito confia tem um problema com alguém que você não conhece, nunca viu, não sabe quem é. Passa a conhecer unicamente pelas palavras desta pessoa que você muito confia. A gente sabe, né, que a dor, às vezes, leva as pessoas a aumentarem as coisas. A dor, a gente vê tudo aumentado. E muitas vezes, apesar da gente confiar muito na pessoa, não significa que ela também seja uma pessoa 100% ética, né? Somente se a gente não conhece, não convive com essa pessoa. Fala de telefone, vê uma vez por ano, 2 vezes por ano. E isso tem aumentado muito, né, pelas relações distantes que o mundo online propicia. E essa pessoa começa a falar mal de alguém pra gente. E a gente acredita, começa até a sentir raiva dessa pessoa que a gente não conhece, nunca viu, não sabe se aquela história é exatamente daquele jeito que nos está sendo contada. E a gente começa a desenvolver em nós um pensamento crítico, energias densas, de raiva, sobre uma pessoa que não existe, não é? Isso quando a pessoa retratada realmente não é nada daquilo que nos disseram. E a gente começa a criar ali um fantasma, um ghost. Porque se a pessoa é realmente muito nociva, se o que está nos sendo contado é verdade, melhor seria que a gente não desenvolvesse nenhum sentimento. Para que desenvolver um sentimento ruim por quem a gente não conhece? Já é tão difícil a gente estar no foco para não desenvolver um sentimento ruim pelas pessoas que a gente conhece, né? Então, para que a gente não se envolver com desenvolver sentimentos ruins por quem a gente não conhece? Ter raiva de quem não conhece. E isso, quando a pessoa é retratada, é exatamente o que é dito sobre ela. Se não é, se tem ali uma pessoa inocente, nós começamos a criar um ghost, um fantasma, que na nossa cabeça tem nome, que na nossa cabeça fez um monte de coisas ruins, que e a gente começa a cultuar isso, né? Ficar convivendo com essa história. Isso vai se transformando numa energia que vai atrair para a nossa companhia um obsessor, uma situação difícil, entendeu? Porque nós estamos construindo uma energia que não pertence a ninguém. Foi mentira o que nos contaram dentro do enredo que eu estou dizendo aqui. Não é? E a gente fica com aquela imagem, fica com aquilo, e isso começa também a se infiltrar no nosso campo áurico. Então, nós já vimos aqui 2 coisas, não é? O ódio é o prazer pela dor do outro, sentir prazer porque alguém está passando alguma dor, porque a gente acha que merece mesmo, tem mais a que se danar. Prazer, celebração pela dor de alguém, seja ela quem for. E a confecção de sentimentos por uma pessoa que não existe. Nos contaram uma mentira, nós embarcamos o nosso emocional, principalmente se a gente conta essa história para outras pessoas ainda. Aí vai se multiplicando a quantidade de fantasmas. Você sabe qual é a diferença de fantasma para um obsessor? Então vamos aprender agora aqui. O obsessor, ele é um espírito que ele realmente existe, não é? Nem todas as pessoas o enxergam, muitas a sentem, mas ele existe. Ele teve uma vida física e agora tem uma vida extrafísica. O obsessor existe. Fantasma são espectros que a mente humana cria
Exatamente em situações como essas, queridos. Não é? Exatamente em situação como essa. Alguém nos cria um enredo sobre alguém que não é verdade, mas nos dá um nome desta pessoa, nos dá um rosto, só que o que ficamos sabendo não emplaca na pessoa, porque não é verdade. Então, isso que a gente sente não chega na pessoa, essa raiva que a gente nutre, não é? Ela é utilizada para construir este fantasma, este espectro, esta energia que não tem direção, que fica no nosso campo áurico. Inclusive, eu fui informada pelos mentores que trabalham no umbral que esse tipo de confecção de espectro é o maior transporte para o umbral. Leva muitas pessoas para o umbral, esse tipo de acontecimento. Não é? Porque ela fica ali construindo uma energia que é densa, então que vai alimentar um obsessor, que vai atrair uma experiência ruim. E por que eu estou começando com esses casos? Porque fica muito só divulgado que o umbral são para chamar das pessoas ruins. E não é isso. E não é isso. Esse tipo de confecção que nós estamos falando agora aqui, com o passar do tempo, rodando na aura, na nossa aura, vai nos transformando em pessoas tristes. E não é porque é triste que é um ser humano ruim. E tristeza é uma das coisas que levam para o umbral. Outra coisa também que pode acontecer com esse tipo de confecção, essa energia que as pessoas vão construindo sobre si mesmas, pode transformá-las exatamente igual. Ela começar a fazer as coisas que pensa que o outro fez, entenderam? Adoecer. Não é de uma energia que está ali, de alguém que fez muita coisa errada, esse alguém não fez, e essa energia ser sugada para dentro de quem está ali convivendo com isso, e essa pessoa passar a ter comportamentos assim, a fazer coisas que venham acabar com ela, que venham destruir ela, que venha a deteriorar mesmo a sua própria essência, não é? Então, esse é uma outra forma de pessoas, da gente ir construindo ferramentas para parar no umbral. Então, nossa energia de difamação em relação a uma pessoa, quando se cria o que você chamou de fantasma, essa energia de difamação não chega no difamado? Não. Não, porque ele não existe, entendeu? Você só pode enviar uma energia para uma pessoa que é real, seja boa ou seja ruim, mas uma pessoa que é real. E se a pessoa que está na nossa cabeça é fruto de uma difamação, não chega nela. Fica em nós mesmos. Por isso que a gente deveria ter mais critérios antes de acreditar em situações que nós não vivenciamos, que nós não presenciamos. Quando você fala da questão do fantasma, seria também aquele conceito da forma-pensamento, formas energéticas que se criam após condicionamentos de pensamentos? Exatamente. Exatamente. Forma-pensamento, exatamente. Você está falando do Jung. Você cria ali, é um fantasma, porque aquela pessoa ela não tem as características que seu sentimento fala dela, que seu pensamento fala dela, que suas energias falam dela. Entendeu? Então você cria ali um fantasma, né? Com essa força desse pensamento de alguém muito ruim. Essa energia fica parada porque ela não tem destinação, ela não tem endereço. Ela fica parada sobre você e aí pode trazer uma série de doenças mentais,
inclusive, ou te transformar exatamente nos conteúdos dessa difamação. E você nem perceber. Eu conheci casos assim, eu digo, nossa, essa pessoa falou tanto de fulano, está fazendo a mesma coisa, não é? Olha só, eu já vivenciei, já vi isso se materializar em algumas pessoas.